Vamos continuar então nossa análise do pacote anticrime, falando das alterações promovidas no capítulo de prisões do Código de Processo Penal. Lembrando que nós já fizemos todas as análises relacionadas ao Código Penal e estamos aqui chegando ao fim da análise do pacote anticrime no tocante ao Código de Processo Penal. E a análise que faremos agora é do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como do 313. Mais especificamente do artigo 312 do Código de Processo Penal, a gente tem os requisitos para o juiz, para a autoridade julgadora, decretar uma prisão preventiva. E lá dentro do caput do 312, a gente tem os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos são garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São os 4 requisitos objetivos. Por outro lado, a gente tem os requisitos subjetivos, que no caso em concreto, a autoridade julgadora, para decretar uma prisão preventiva, deve observar concomitantemente um ou mais dos requisitos objetivos e também os requisitos subjetivos, que aqui eu passo a elencar para vocês, que é a prova da existência do crime, ou também chamado de materialidade, e indício suficiente de autoria. Esse indício suficiente de autoria, a gente usa uma sigla ISA. E prova da existência do crime, PEC. Então é como se fosse a ISA mais PEC. A gente também chama isso de fumus comissi delicti. Então, para a autoridade julgadora decretar uma prisão preventiva, os requisitos objetivos e os subjetivos. O que a gente teve de alteração no tocante ao caput do 312 foi o acréscimo de mais um requisito aqui nessa parte que a gente chama de subjetiva, que é, além do indício suficiente de autoria, além da materialidade do crime, deve estar presente perigo gerado no estado de liberdade do imputado. Então, se a liberdade do imputado é um perigo para a sociedade, isso pode ser um requisito, ou melhor, isso deve ser um requisito que também deve ser analisado pela autoridade julgadora. Então, guardem, o novo requisito subjetivo é perigo gerado no estado de liberdade desse que está tendo a prisão decretada. Essa foi a grande novidade em relação ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Acompanhe comigo como ficou a redação. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então essa foi a grande novidade trazida aí pelo pacote anticrime. A gente tinha no artigo 312 um parágrafo único, e o parágrafo único dizia que a autoridade julgadora não poderia decretar uma prisão preventiva automaticamente pelo descumprimento das medidas cautelares, lá do artigo 282, parágrafo 4º. Então, se o juiz determinasse uma medida cautelar e esse beneficiário descumprisse, já era previsto no parágrafo único que isso não poderia ser um motivo para a decretação automática de uma prisão preventiva. O juiz deveria fundamentar em requisitos previstos no caput. Esse parágrafo único, agora com o pacote anticrime, ele passa a ser o parágrafo 1º, e uma outra novidade foi o acréscimo do parágrafo 2º no artigo 312. Acompanhe comigo na tela a redação do parágrafo 2º do 312. Diz o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Essa previsão do legislador, esculpida aqui no parágrafo 2º, ela vai em consonância com o que a doutrina e com o que a jurisprudência já rezava no nosso ordenamento jurídico. Era comum a gente encontrar na doutrina e na jurisprudência que, para um juiz decretar uma prisão preventiva, além desses requisitos que já comentamos do caput do 312, deveria também que esses motivos que eles estivessem utilizando como base para a sua fundamentação de decretação de prisão preventiva fossem motivos contemporâneos,
aqui o princípio da atualidade, ou seja, o juiz não poderia fundamentar a decretação numa prisão preventiva, por exemplo, fundamentando a conveniência da instrução criminal, em argumentos que não estivessem mais ali no caso presente. Então, por exemplo, se 3 meses antes da decretação ele não tinha residência fixa, não tinha um trabalho fixo, isso 3 meses antes da decretação de uma prisão poderia ser motivo para o juiz decretar a prisão preventiva, fundamentando o requisito objetivo da conveniência da instrução criminal. Mas se durante esses 3 meses, esse que terá a prisão preventiva decretada, ele já tem uma residência fixa, já tem um trabalho fixo, então não estão mais presentes, não são mais contemporâneos aqueles motivos que haviam 3 meses antes para a decretação da prisão preventiva. Então, observe essa alteração aí do caput. O 313 do Código de Processo Penal, ele, para o juiz decretar a prisão preventiva, deveria ser observado também. Então, não bastava apenas a autoridade julgadora que observasse ela, o 312 do CPP. Para decretar a prisão preventiva, o 313 deveria ser analisado. E o 313 já começa dizendo lá no seu inciso 1º, e dizia assim, não houve alteração, nos 3 incisos aqui que eu vou relacionar a vocês, não houve alteração alguma. Era assim antes do pacote anticrime e continua sendo. Mas dizia que o juiz não poderia decretar a prisão preventiva se o crime, objeto ali do suposto cometimento, fosse apenado com uma pena inferior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Então, isso basicamente é a previsão 303. Ou seja, em outras palavras, o juiz só poderia decretar a prisão preventiva se a pena prevista em abstrato, ou seja, a pena prevista para aquele crime que supostamente fosse cometido, fosse superior a 4 anos de reclusão. Se fosse inferior, mesmo que estivesse presente os requisitos 312, e se fosse igual também a 4 anos, o juiz não poderia fundamentar a decretação da prisão preventiva apenas no caput, sem levar em consideração isso. O inciso 2º, ele excepciona essa regra aí. Ele vai dizer que se o agente cometeu crimes dolosos anteriormente, é condenado por crimes dolosos anteriormente, ele terá, então, a possibilidade de ter sua prisão preventiva decretada, mesmo tendo cometido supostamente um crime cuja pena não exceda a 4 anos. Então, se o agente teve uma condenação por crime doloso anteriormente, ele pode ter a prisão preventiva, mesmo tendo cometido um novo crime abaixo ou igual a 4 anos. Evidentemente que esse mesmo inciso 2º, ele restringe essa hipótese dizendo, salvo se a hipótese 64, inciso 1º do Código Penal não estiver presente, que basicamente vai dizer da hipótese de reincidência. Em interpretação aqui que deve ser dada, a gente tem que entender o seguinte, se mesmo tendo havido uma condenação por crime doloso anteriormente, mas essa condenação já decorreu 5 anos, ou seja, ele já não é mais considerado reincidente, tecnicamente ele é primário, como a gente chama, aí volta a viger a regra do inciso 1º, ou seja, só pode ser aplicado a prisão preventiva se ele cometeu um crime cuja pena em abstrato é superior a 4 anos. E por fim, o inciso 3º diz, também excepcionando o inciso 1º, também excepcionando o 2º inciso do 313, que se o crime for cometido no ambiente de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idoso, contra a pessoa com deficiência, por exemplo, esses vulneráveis, sendo vítima de crimes, o autor desse suposto crime pode ter a prisão preventiva, independentemente do crime que supostamente ele cometeu, tem a pena superior a 4 anos. Dou um exemplo aqui, o crime de ameaça no âmbito da violência doméstica contra a mulher. O crime de ameaça tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Uma ameaça contra uma pessoa que não se encaixa nessas figuras do inciso 3º, não pode ser decretada a prisão preventiva, porque a pena vai até 2 anos. Agora, se for uma ameaça contra uma mulher, por exemplo, no ambiente da violência doméstica, aí pode ser decretada a prisão preventiva. O parágrafo único do 313, ele passou a ser o parágrafo 1º. Então, dizia
a redação do parágrafo único e agora a redação do parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, o que ele está dizendo aqui, no parágrafo atualmente 1º do 313, é que se esse que está tendo a prisão preventiva possivelmente decretada não fornecer elementos para sua identificação civil, ou mesmo em fornecendo, mas havendo dúvidas razoáveis por parte da autoridade julgadora sobre o seu estado civil, pode ele ter a prisão preventiva decretada, independentemente das hipóteses anteriores aqui do 313 que a gente comentou. Evidentemente que sanado o vício ali que ensejou essa possibilidade de prisão, quanto à dúvida razoável da identidade civil ou quanto ao fato de não fornecer dados para a identidade civil, o saneamento dessa problemática aí, ele tem o condão de pôr esse agente em liberdade imediatamente. E por fim o parágrafo 2º, 313, que não havia antes, mas que agora passa a constar, com a seguinte redação: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Então, uma hipótese nova aqui de restrição trazida pelo legislador no tocante à possibilidade de decretar uma prisão preventiva. Aqui, especificamente, ele está dizendo que a prisão preventiva não pode ser decretada tendo como fundamento a antecipação para cumprimento provisório da pena, em virtude de uma condenação em segunda instância. Por exemplo, uma autoridade julgadora do tribunal dizer, vamos recolhê-lo numa prisão preventiva porque ele foi condenado em segunda instância e já deve começar a cumprir a pena. Isso não pode. Não é motivo também para decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo 2º, por exemplo, o mero recebimento da denúncia. Não é pelo fato do juiz ter recebido denúncia que ele vai usar esse argumento aí para decretar a prisão preventiva. Então, alterações importantes trazidas no 312 e no 313. Aguardo vocês no próximo vídeo para continuarmos analisando o capítulo de prisões. Um abraço, gente.